Pessoal, vamos lá. Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo aí. Terceiro ensino médio, FUNVIC 2023. Pessoal, a gente tinha combinado o seguinte, eu falei no grupo lá de vocês, se alguém tivesse alguma dúvida, né, sobre o simulado, determinada questão era para falar comigo. Como eu não tive esse retorno, né, eu achei, né, é, achei prudente, né? Eu achei pertinente fazer uma gravação aqui para vocês de algumas questões, para fazer alguns alertas, tá joia? Tá tranquilo? Bom, antes da gente começar, vamos começar aqui, depois a gente mostra a gente mostra que o SAS tem proporcionado aí para vocês, né? O suporte excepcional, tá? Acho que a gente pode até mostrar agora no começo, né? Depois a gente mostra, vamos lá, vai. Então, essa questão aqui teve 47% de acerto, pessoal. Mas pela maneira que eu ensinei vocês, aí, pelo método que eu ensinei vocês, e musical, essa questão aqui, ela tinha que ser acertada, se não por todos, pela maioria, né? Porque é uma questão que fala aqui, né? Veja bem, os metabólitos, né, presentes na fermentação da bebida, para que tenha aroma de banana são. Então tá aqui o éster, né? Então do que ele é formado? Ácido mais álcool dá éster mais água, tá certo? E a gente cantou bastante isso daí, né, pessoal? Tá joia? Então, a essência de laranja, etanoato de octila, ácido carboxílico, mais um álcool dá um éster, e a reação contrária é chamada de hidrólise, beleza? Então, pega como base esse éster da laranja que eu falei para vocês, né? Tá certo? Etanoato de octila. Aqui, ó, acetato de isopentila. O que é etanoato de octila? Então, etanoato de octila vem do ácido etanóico, ou ácido acético, tá certo? E do octanol, tá certo? Então, aqui, por exemplo, acetato de isopentila, veio de onde? Do ácido acético ou etanóico, né? Isopentila do isopentanol, tá joia? Então, uma questão aí que você tem que estar ligado aí, tá bom? Tranquilo? Vamos ver mais uma? Essa questão, pessoal, essa tem 29% de acerto somente, mas é complicado mesmo nesse sentido, porque veja bem, aqui você tem que dominar, não tem jeito, algumas estruturas químicas, pessoal, não dá para escapar, tá certo? Sulfúrico, nitro, clorídrico, sulfídrico, tá certo? Então, fosfórico, tá? Então tem alguns aí que eles acabam cobrando de alguma maneira. Se você ler o exercício com calma aqui, né? Aí falou aqui, ó, produção de ácido sulfídrico, né? Tá certo? Falou que ele é tóxico, né? Gerado a partir do metabolismo e tal, né? Aí uma possível reação para neutralizar esse gás, né? Na verdade, né, ele tá um gás que em ácido, né? Um gás que em solução aquosa forma ácido de Arrhenius, né? O que é um ácido de Arrhenius? É um determinados moléculas que em água sofrem ionização. Então, o H2S gasoso, né? H2S gasoso, que é o sulfeto de hidrogênio. Então, em água, ácido sulfídrico, né? Ioniza, tá? Ele tem cheiro de ovo podre, né? Então, não tem jeito mesmo. Você tinha que dominar que H2S é sulfeto de hidrogênio e água vira ácido sulfídrico. Deixa eu ver se eu consigo um laser aqui para explicar melhor, que tá difícil aqui para mim. Eu acho que eu vou acabar embananando isso aqui, achei, ó. Certo, então, pessoal, tranquilo? Né? E aí, claro, para neutralizar um ácido tem que ter uma base, né? Então, ácido mais base aí, ó. Só pode ser essa alternativa, tá? Não pode ser essa aqui, não. Essa não pode ser, apesar de ser base, porque o ácido não é o sulfúrico, é o sulfeto de hidrogênio, que é o ácido sulfídrico, né? Em água, ácido sulfídrico, tranquilo? Bora? Olha lá. Essa aqui é uma outra questão, pessoal, que teve só 29% de acerto. E daria para a maioria acertar também. Por quê? Porque aqui tem um texto aqui que fala: água sanitária, princípio ativo é o NaOCl, ou ClO, né? Mais né, com NaOCl, a mistura de água sanitária com ácidos. Forma gás clórico, tal, que é tóxico, né? Tá certo? Aí fala, a formação de gás tóxico, né? De gases tóxicos, pode ocorrer ao misturar água sanitária com quem? Com ácido. Texto falou aqui. Então tem que ficar ligado nisso, pessoal, senão, né? Se você perder uma questão fácil, tem que acertar uma difícil. Igual eu falei pro meu filho uma vez, né? E foi prestar medicina, tudo. Ele errou uma questão muito fácil, em contrapartida, acertou uma que eu acho que eu nem estava conseguindo fazer, tá bom? Então é isso daí. Então, qual que é o único ácido aqui? Você vai ver que é tranquilo, vinagre, né, pessoal? H3CCOO.
né? Anorgânico, etanoato, usualmente acetato, forma o ácido etanóico, é o ácido acético, 5% é o vinagre. Ou então, de acordo com o terceiro que a gente aprendeu, né? A sequência é oxidação, o contrário é redução, um álcool tem OH, aldeído, CHO, ácido carboxílico, COOH, etanóico ou acético, 5% é o vinagre. Beleza, pessoal? Bora? Aí, turma, outra questão também que teve baixo índice de acerto foi essa, né? E poderia ser acertado por mais alunos, bem mais, né? Porque aqui falava o texto que os fios de cabelo eles são protegidos por uma camada de lipídios e ácidos graxos, né? E ácidos graxos que possuem pH entre 4 e 5. Então, você vai ter que manter esse pH entre 4 e 5, já que os fios de cabelo são protegidos, então o pH tem que ser mantido nisso, né? Aí falou que o couro cabeludo tem um pH aqui que fala 5,5, tal, tal. Aí pergunta aqui, né? A maior parte dos shampoos comerciais apresenta em sua composição os seguintes componentes. Tá aqui os componentes, então. E qual componente do shampoo garante pH ideal para limpeza e manutenção do cabelo, né? Então tem que segurar o pH nesse intervalo aí de 4,5 a 4, entre 4 e 5, beleza? E quem vai fazer isso? Substância ácida, né, gente? pH 7 é neutro, né? Tá certo? Maior que 7 é básico e menor que 7 é ácido, tá certo? Quanto menor o pH, quanto maior a acidez, né? Mais ácido, menor o pH. Lembra da escala? Dá uma olhada aqui no canal Professor Miguel Química, escala de pH. Não deixe de ver esse vídeo se tiver dúvida, tá bom? Bom, se você olhar nas estruturas aí, né, pessoal? Ácido, ó, isso não é ácido, ó. Tá vendo? Aqui o O é negativo e Na, esse aqui é um sal, né? Isso aqui é um álcool, a glicerina, ó, propano triol, né? Tá certo? Glicerina é um álcool, não é ácido. Aqui, mas aqui é um ácido, Miguel, né? Aqui é um ácido. Mas aí, pessoal, você vai ver o seguinte, né? Você vê que essa parte... desculpa, é álcool, perdão, falei bobagem aqui. Álcool, não tem nada a ver, álcool, né? C, né? Aqui, ó, COH, certo? É álcool também, nada a ver. E aqui é uma amida, né? CON, tá vendo? C dupla O-N, tá? Então aqui tem uma parte de amida e aqui uma parte de amina, que é básica, né? Amina é básica. Então nada a ver. Então você tem um ácido cítrico que bem na cara, aqui, ó, COH e assim por diante. Então, percebeu? Então fica ligado nesse tipo de coisa aí, viu, pessoal? Joinha? Mais um aqui. Essa questão aqui, pessoal, 36% foi pouquíssimo índice de acerto, pouquíssimo, tá? Por quê? O que nós aprendemos? Saponificação, CONA, detergente é sal sulfônico, SO3, Na, são todos sais orgânicos, inclusive os sabonetes. Tá vendo, pessoal? Sabão, shampoo, detergente, né? São sais orgânicos, né, pessoal? Aí, ó, tá vendo, ó? A cauda aqui é apolar, né? E essa parte aqui, né, iônica, né? A ação limpante é a parte do ânion aqui, que é a ação limpante, né, pessoal, na verdade. Mas tudo bem, tá certo? Tá aí, uma questão que podia ser acertado aí, nossa. Acho que todo mundo sabe cantar essa música aqui, salvo exceções, né, pessoal? Assim, o pessoal que chegou novo esse ano, né? Tá joia? Que tá participando conosco, né? Olha outra aí, 41% de acerto, mas essa aqui também, pessoal, Miguel, mas tá bom. Não, foi menos de 50%, né, gente? E muito abaixo, né? Muito abaixo, porque essa questão aqui falava de isomeria, falava de feromônios, tá? Tá certo? Aí falava aqui, ó, para você ver, ó, né? São isômeros os feromônios que combatem as pragas. Gente, isomeria. Esse simulado foi dia 5, né? Dia 5 do 6, tá certo? Então, mas a gente já tinha falado de isomeria plana, por exemplo, antes. Então, isso aqui não é isomeria, não deixa de ser, né? Isomeria plana de posição ainda, vamos falar aqui, tá bom? Mas isomeria, o que são isômeros? Tem que estar muito bem claro que isômeros, meros partes iguais com o quê? O que é igual? Fórmula molecular. Então, era só você achar a fórmula molecular, tá certo? Fórmula molecular, você vê que é africana e americana, né? Tá, isômeros têm a mesma fórmula molecular. Então, africana, aqui, ó, você vai contar os carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E americana, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vê que está alterando aqui a posição, né, do metil aqui, né, pessoal? Isomeria de posição ainda, né? Tá certo? Tranquilo? Então fica ligado, galera. Bom, agora esse aqui, galera, esse tipo de exercício, tá? Se tiver um exercício entre os que o professor está resolvendo, ela até detalha melhor, mas se não tiver nenhum exercício que fala sobre isso, tá certo? Se ficar lá para o proposto, né, e o aluno não fizer, não perguntar, ou se for lá no aprofundamento, aí o aluno perguntar, né, ficar alguma dúvida, tá? Aí complica, né? Porque às vezes não é nem muito comentado pelo professor, né? Tá? A não ser que tenha o exercício na aula, tá? O exercício de aula, então a gente acaba comentando, né?
Ou então, se alguém perguntar, aquela coisa toda, né? Beleza? Porque é um conteúdo muito grande, é polímero, então é muito extenso a matéria, tá? O conteúdo. Então, o exercício fala aqui da vulcanização, né? O que que foi a vulcanização? A vulcanização foi uma maneira que procuraram inventar, né? Diz que foi por acaso, que derramou enxofre lá na chapa, não sei o que, assim por diante, tá? Mas a vulcanização foi para deixar a borracha um pouco mais dura, né, pessoal? Porque a borracha natural ela é mole, essa borracha de apagar lápis aí, por exemplo, né? Então a borracha, o látex natural é muito mole, é macio. Então a vulcanização é uma maneira de endurecer a borracha. Então endurece a borracha de que maneira? Adicionando enxofre. Quanto mais enxofre você adicionar, tá, você vai dando uma dureza maior, até essa borracha torna até quebradiça, tá certo? Então tem que ter uma proporção aí, mais ou menos, nos pneus, fabricação de pneus, para não ficar quebradiço, né? Não é verdade? Então essas pontes de enxofre aqui é exatamente para isso, ó, tá certo? Não é para deixar ela maleável, pelo contrário, se fosse para deixar maleável, não precisava fazer vulcanização, entende? Bom, acho que deu para pegar, né, pessoal? Tá? Então aumentar a resistência, né? Ah, um detalhe, ó, esse tipo de questão aqui, pessoal, faz o seguinte, gente, vai por mim, leia o conteúdo da apostila, tá? Pega lá, vai estar o capítulo de polímeros, leia o capítulo inteiro, nem que você não entenda lá muita coisa, mas leia. Se você ler, com certeza você vai ler sobre vulcanização, vai ficar lá na tua cabeça com enxofre usado, tá? Aí para dar uma borracha um pouco mais dura, uma borracha mais rígida, né? Tá certo? E assim por diante, tá joia? Beleza? Então, isso aqui, ó. Eu fazia muita atividade de leitura da apostila, tá? Eu montava questões para o aluno responder. Mas e como? Infelizmente, né? Vocês têm muitas aulas, aumentou isso no ensino médio, mais coisas ainda, então aí o aluno acaba não entregando atividades, né? Então aí aí eu parei de fazer. Mas não deixa, né, pessoal, de ler conteúdo da apostila, é uma maneira de você se preparar para a aula. Você lê o conteúdo hoje para ir para a aula amanhã, tá? Eu sei que é muito difícil, porque essa correria aí de vocês, né? É aula cedo, à tarde, à noite, meu Deus do céu, eu não queria estar na pele de vocês, mas vamos embora para a gente terminar isso daqui. Bom, pessoal, essa questão teve 9% de acerto, mas eu garanto para vocês que foi uma questão dificílima, dificílima, principalmente se você tem muito conhecimento, tá bom? Principalmente se você tem muito conhecimento, devido às propriedades do potássio. Porque aqui, se você ler o texto com calma, estava perguntando aqui, ó, esse metal sofre corrosão, né? Então aqui falava, ó, nesse processo o metal é oxidado e convertido em metilmercúrio, ó, tá certo? Tóxico, né? Leia aqui, vamos ler o exercício, vai. Aí falou do mercúrio aí, utilizado em garimpo, tá, extração, aí falou que ele pode ser separado por vaporização, a parte do mercúrio, ó, sofre precipitação, acumula no solo, aí vai a metabolização de bactérias. Nesse processo, o metal é oxidado e convertido em metilmercúrio, tóxico, tá vendo? O método de recuperação o mercúrio consiste em utilizar outro metal na fase sólida, né? Então, se utilizar um outro metal no lugar do ouro, na é verdade, o mercúrio metálico é recuperado, tá certo? E aí falou assim, ó, outro metal na fase sólida em contato com a porção do solo contaminado. Aí no caso é do solo contaminado, desculpa aí, do solo contaminado. Então você vai usar um metal em porção do solo contaminado. Aí esse metal sofre corrosão, tá? E o mercúrio metálico é recuperado. Aí sim, tá? Para esse procedimento, pode ser utilizado os metais a seguir. O metal mais eficiente para ser utilizado na recuperação do mercúrio. Então, é o metal que sofre corrosão mais facilmente, tá, pessoal? Com mais corrosão mais facilmente. E aí é o seguinte aqui, pessoal. Entre esses aqui, ó, o mais reativo é metais alcalinos. Alcalinos são lítio, sódio e potássio, césio, rubídio e frâncio, tá certo? Então, os metais alcalinos são muito reativos, E aqui o potássio é metal alcalino, tá certo? Então, é isso daí, né? Então, seria ele, tá? Seria ali que a resposta do exercício, né? Mas o problema é o seguinte, né, pessoal? Se você tem muito conhecimento, né? O que a gente sabe sobre o potássio? Que ele é um metal extremamente reativo, parecido com o sódio metálico, né? Muito reativo, tá? Então, eu queria saber, né? Eu queria saber quem vai usar potássio metálico puro no solo, né? Tá certo? Eu honestamente pesquisei aqui e não achei. Se alguém achar, me ajuda aqui, por favor. Tá joia? Tá? Então, ó, para você ter uma ideia, a proporção de sódio e potássio na água do mar é de 30:1. Então, você tem muito menos íons potássio do que sódio. Então, o que torna o processo de eletrólise ígnea mais caro, tá certo? Mais caro ainda. Então, uma questão aí, mas não deixa de ser a alternativa B, né? Pelo que falou aqui. Então, seria um exercício, para mim, hipotético aí, de você usar potássio, que é extremamente reativo, tá? Tá certo? Mas o mais, de acordo com o texto da questão aqui, seria, no caso, o mais eficiente, que sofre corrosão aqui, então seria realmente potássio. Mas eu achei bastante estranho isso aqui, tá bom? Beleza? Mas vocês vão encontrar coisas parecidas com isso por aí, tá joia?
Pessoal, vamos terminar? Pessoal, essa questão aqui, se eu não me engano, é de Química 3 ou 4, que me deixou meio atraído também, que tem 9% de acerto, tá? Estou fazendo um comentário dele aqui, com permissão do professor Luiz até, tá? Mas aí uma questão bastante interessante para te alertar, né? Que falou assim, ó, a energia reticular de um composto resulta da atração eletrostática dos íons de cargas opostas no retículo cristalino, a ligação iônica, né? Tá certo? Olha lá, essa energia não pode ser medida diretamente, mas é possível calcular os valores teóricos dessas energias reticulares. Considerando apenas o íon positivo e o íon negativo, admitindo que eles comportem com cargas pontuais, a energia de atração eletrostática E, entre eles, pode ser descrita pela equação, na qual Z1 e Z2 são as cargas dos íons positivos e negativos. Tá? Então, Z1 dos íons positivos e Z2 íons negativos, tá certo? Aí o texto descreve mais alguma coisinha aqui, que é saber o maior valor teórico da energia reticular. Então, se você olhar aqui no numerador, Z1 e Z2, ó, Z1, tá certo? É a carga do íon positivo e Z2 o íon negativo. Então, quanto maior aqui esse produto, ó, quanto maior esse produto, maior fica o numerador. E se maior fica o numerador, vai aumentar o valor do E aqui, da variável, tá certo? Então, aí, é isso aí, tá bom? Então, aí você vê, ó, tá vendo? Acabei de falar isso, tá bem? Aí você vai chegar na conclusão que é o magnésio, que o magnésio aqui ele perde 2 elétrons, fica 2 mais, o oxigênio ganha 2, fica 2 menos, ou menos 2, né? Então, 2 vezes 2 é o produto aqui. Se você fizer aqui o produto do sódio, né? O produto do sódio vai dar, né? Vai dar, o sódio é 1, né? Que é a carga do íon que você tem que considerar apenas, então 1 vezes 2, que é composto covalente, que são metais, então nada a ver. Aqui vai dar 1 vezes 1, que eu sou o sódio, né? Vai dar mais 1 vezes menos 1, tá bom? E aqui vai dar mais 2 vezes menos 1, que você considera aí as cargas dos íons, beleza? Tá? Uma questão bastante chatinha também, mas você daria para você sair por isso, né? Tá bom? Tranquilo aí? Bom, eu acho que deu para você pegar aí o jeito, né, pessoal? Ficaria um pouco estranho aqui, porque aí você queria multiplicar aqui por 2, né? Quando é menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Ficaria mais 2 vezes... Aí ficaria mais 2, né, aqui, vezes menos 2. E daria igual aqui, né? Mas você tem que considerar. Deixou bem claro aqui, né, pessoal? Ó, Z1 é a carga, ó, do íon positivo e Z2 a carga do íon negativo. E não a quantidade total aqui. A joia? Deu para entender? Espero que tenha dado para você entender isso aí. Bom, turma, mas aí... Não sei se dá tempo da gente fazer aqui mostrar para vocês já conhecem, né? Mas, ó, vocês podem entrar aqui no SAS, né, pessoal? Tá? Entra aqui no SAS, vou ver se eu consigo entrar aqui. Acho que eu consegui, tá bom? Aí você vem aqui, ó, né? Avaliações e exercícios, simulado, né, pessoal? Você já sabe, né? Aqui, ó, por exemplo, né? Terceiro simulado. Terceiro simulado. E aí você pode acompanhar aqui direitinho, né, pessoal? Ó, conferir a evolução da turma, tudo, e você pode vir aqui as questões, ó, ver as questões. Você pode ver as questões e a porcentagem de acerto de cada uma. Isso é muito importante você fazer isso, galera. Isso aqui é um material fantástico do SAS, é uma ferramenta espetacular, tá? Vamos pegar aqui no caso ciência e tecnologia, tá? Aí você vai descendo aqui, ó lá para você ver, ó. Ó, aqui, ó, 5% essa questão de física aqui, ó. Você não pode deixar de ver isso de jeito nenhum, tá certo? Aí vai descendo aqui, ó, 18% a questão de química 4, tá? Olha lá a minha química. Química 1 aqui, essa questão 9%, ó, tá? 9% dessa questão. Foi exatamente essa questão que eu acabei de falar lá do potássio, né? Tá certo? Você não teria muita culpa de errar ela, não, mas é uma questão de baixo índice de acerto, tá? Aí você vê ela, né? E o professor comenta a resolução aqui, ó. Ó, pra você ver. Olá, aluno, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Cauã. Vamos resolver mais uma questão do simulado SAS Enem. O mercúrio metálico é utilizado em ar mercúrio, um composto bom. O mais eficiente será aquele que for mais reativo, já que ele precisa sofrer a corrosão para que o mercúrio ele possa ser recuperado. Vamos ver os metais disponíveis. Tá vendo? Item A, magnésio. O magnésio ele é um metal alcalino terroso. Ele faz parte de uma família de metais que são, sim, reativas, possuem 2 elétrons na camada de valência, mas existe uma outra família de metais que é mais reativa do que a dos metais alcalino terrosos. Item B, potássio. O potássio faz parte da família dos metais alcalinos. Eles possuem apenas um elétron na camada de valência e são, sim, mais reativos que a família dos metais alcalino terrosos. Tranquilo? Vamos ver o restante dos itens. Item C, chumbo. Ele é um metal comum, ele não é tão reativo. Item D, platina. Ele é um metal nobre, portanto, ele não é reativo. E por fim, o item E, zinco, que também é um metal comum como o chumbo, ele também não é tão reativo.
Portanto, o único metal aqui que ele é o mais reativo é o potássio, por ser um metal alcalino. A resposta correta é o item B. Beleza, pessoal? Então, Obrigado, aluno, por me acompanhar até aqui. Até a próxima questão. aí, Tchau. pessoal, então isso aqui é uma ferramenta, você que está na batida forte aí mesmo, que é a maioria, né? Tá certo? Não pode deixar de olhar. Isso aqui é uma ferramenta fácil. Se eu fosse aluno, imagina. Ia pegar aquela questão ali que eu errei mais, aquela questão que eu fiquei mais em dúvida ali, e vim aqui olhar, tá certo? Não pode deixar de olhar. Pessoal, valeu, tá bem orientado aí? Gente, fique com Deus, Senhor Jesus abençoe, beijo no coração de todos vocês, tá certo? Né? Foi um prazer ter gravado aqui para vocês, feito nessa aula aqui para vocês, tá? Então, não deixe de perguntar, gente, tá? Não deixe de perguntar, porque às vezes a gente passa e acaba achando que tá tudo certo e não tá, né, pessoal? Fique com Deus, valeu. Grande mestre abençoa nós ontem, hoje e sempre.